Está no ar o Universo Espiritual, mais um programa da Web TV desvendando os mistérios do mundo espiritual. Preste bem atenção no tema de hoje, um tema muito forte. Olha só. Do poder de Satanás para o poder de Deus. Como assim? Preste bem atenção. A guerra entre o bem e o mal sempre existiu. Satanás, o adversário, aquele que se rebelou contra o Altíssimo, contra o Deus e Senhor de todos os exércitos. Ele odeia a imagem e a semelhança de Deus. E ele vem escravizando a muitos com seu poder. E o diabo, Satanás, tem poder, pastor? Sim, ele tem. Ele é o príncipe das trevas. E ele tem poder para escravizar pessoas, dominar pessoas. A própria Bíblia diz, o mundo jaz no maligno. O Senhor Jesus deixou bem claro o que o diabo é capaz de fazer. Lá em João 10:10, o Senhor Jesus disse, o diabo, na verdade ele disse assim, o ladrão vem, senão a matar, roubar e destruir. E quem é esse ladrão? O diabo. Então o diabo ele tem poder para matar, para roubar, para destruir. Então muitas pessoas estão sob o poder de Satanás. Simplificando, muitas pessoas estão dominadas, escravizadas pelo poder de Satanás. Lá no Evangelho de São Lucas, no capítulo 13, versículo 10, uma mulher estava sofrendo há 18 anos com um espírito de enfermidade. Ela andava curvada e de modo algum ela podia se endireitar. O Senhor Jesus colocou as mãos sobre ela e disse, mulher, se livre deste mal. Quando o Senhor expulsou aquele espírito de enfermidade, logo aquela mulher que vivia, digamos, curvada assim, logo ela assim se endireitou. E ficaram criticando porque o Senhor Jesus fez aquela cura no sábado. Mas o Senhor Jesus, chamando os fariseus e aqueles sacerdotes de hipócritas, disse, não é certo, não é lícito libertar essa filha de Abraão, a qual Satanás mantinha ela presa há 18 anos. Então aquela mulher estava presa através do poder de Satanás, sob o poder de Satanás, há 18 anos. E nos nossos dias não é diferente. Mas entenda, está sob o poder de Satanás, está dominado pelo poder de Satanás, não significa estar como aquela mulher com um espírito de enfermidade, com um espírito de loucura, sendo vítima de um espírito de inveja, de mau desejo, ou de algo que foi lançado, de um trabalho, de uma feitiçaria. Está dominado por Satanás e pelo seu poder, simplesmente uma pessoa que rejeita o Senhor Jesus. Uma pessoa que não crê no Senhor Jesus e o reconhece como o verdadeiro Salvador, como o verdadeiro Filho de Deus. Olha o que a palavra diz. Em João 3, versículo 35, a palavra diz, o Pai amou o Filho e todas as coisas colocou em suas mãos. Olha só, o Pai, o Deus Todo-Poderoso amou o Filho. Quem é o Filho? O Senhor Jesus. E todas as coisas estão nas mãos do Senhor Jesus. Acima de tudo, o perdão dos seus pecados, a libertação de todos os pecados. E entenda, o pecado ele gera a morte. E a morte que o pecado gera é a segunda morte, é a morte da alma. Existem duas mortes, a morte física e a morte espiritual. A morte física é a morte desse corpo aqui, dessa carne. Ela veio do pó, tornará o pó. Um dia vamos provar da primeira morte, que é a morte desse corpo físico. Mas dentro desse corpo existe a nossa alma. E se essa alma não for
tomada pelo poder de Cristo. Se o nosso espírito não for lavado no sangue de Cristo, estamos sob o poder de Satanás. Porque o pecado gera a morte, a condenação. Porque não existe como chegar a Deus, receber a santificação de Deus, a glória de Deus, a salvação de Deus, se você não for limpo dos seus pecados, se você não receber o perdão. E a única forma de você receber o perdão dos seus pecados é reconhecendo que o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus e que só Ele pode te santificar e perdoar os teus pecados. Então, ainda falando sobre João 3,35, agora falando do versículo 36, aí a Bíblia diz que aqueles que não crerem no Senhor Jesus, eles estão o quê? Sob o domínio do mal. Porque eles estão sobre a ira de Deus, sobre a condenação por conta do pecado. O pecado separa o homem de Deus. O nosso Deus é o Deus Santíssimo. É um Deus, vou dizer assim, simplificando, ele é limpo, não tem mancha. E o pecador está manchado pelo pecado. Então Deus não recebe. E quem ganha com isso? O diabo, a morte. Mas Deus enviou o Senhor Jesus para salvar homens e mulheres da morte para a vida, das trevas para a luz, da maldição para a bênção. Então, como sair do poder de Satanás para o poder de Deus? Para você sair do poder de Satanás para o poder de Deus, só existe uma forma. Você reconhecendo o Senhor Jesus como o Salvador de sua alma e você se arrependendo de seus pecados. Entenda. Nesse programa falamos de coisas espirituais. E quando você crer no Senhor Jesus, se arrepende de seus pecados, espiritualmente, você vai nascer de novo. Você vai ser limpo, você vai ser lavado no sangue de Cristo. Porque olha o que disse Pedro, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38. Pedro responde a algumas pessoas que perguntam: o que é necessário para receber o perdão dos pecados? O que é necessário para seguir ao Senhor Jesus e ter a salvação por Ele? Pedro disse: se arrependam. O primeiro passo, se arrependam. Segundo passo, e sejam batizados em nome do Senhor Jesus, para perdão dos seus pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, do momento que você se arrepende e crer no Senhor Jesus, recebe o batismo. Como assim o batismo? Você vai com um pastor, entrar em uma piscina, em um tanque batismal, num rio, numa lagoa, no mar. Quando o seu corpo for coberto pela água, ali simboliza a sua morte. Você morreu para o pecado, para a maldição. Você morreu para o poder de Satanás. E agora, do poder de Satanás, você passa para o poder de Deus. Porque o Senhor Jesus é o poder de Deus. O poder para tirar o homem das trevas para a luz, da maldição para a bênção. Tirar ele do inferno para os céus. Então, o poder de Deus está no Senhor Jesus, para tirar as pessoas da morte para a vida. Então, do momento que a pessoa recebe o batismo, o corpo dela é coberto pela água, ela morreu para o pecado, para a maldição. Ela sai daquela água lavada não só na água, mas no sangue de Cristo. Então, agora, ela pertence a Deus, porque o Senhor Jesus dá a ela o poder de se tornar filha de Deus. Então, está aí. Do poder de Satanás para o poder de Deus. É você entregando sua vida ao Senhor Jesus. Vamos conferir o que está escrito aqui em Atos dos Apóstolos. Uma passagem maravilhosa aqui. Atos, capítulo 26. Olha só. Se não der tempo agora de você abrir a sua Bíblia, ouça com atenção. Daqui a pouquinho você pode abrir e conferir também. Eu vou ler aqui o capítulo 26, a partir do versículo
15, diz assim: E disse eu, quem és, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Antes de eu continuar a leitura, quem está falando aqui é o apóstolo Paulo. Ele estava sendo interrogado por um rei chamado Rei Agripa. Então Paulo está aqui, né, falando em sua defesa, porque os judeus estavam querendo matar Paulo. E esse rei poderia, de alguma forma, sim, ajudar ele. Até que Paulo já tinha apelado para ir falar com César, né? César Augusto. Mas aqui ele está, querendo ou não, evangelizando, tanto esse rei como a esposa dele e outros que estavam ali. Versículo 16. Mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Aqui Paulo estava falando de quando Jesus falou para Paulo, quando Paulo estava indo para Damasco e teve, né, aquela claridão, aquela luz que deixou Paulo sem visão. Então, ali o Senhor Jesus passou a falar com ele e mostrar para ele o que ele ia fazer. 17. Livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio. Olha o 18. Para lhes abrir os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Louvado seja o nome do Senhor. Então presta bem atenção. Paulo começa a discursar e a dizer: eu encontrei o Senhor Jesus, você pode ler isso antes. E o Senhor Jesus falou para mim que ele ia me livrar da morte, tanto por conta dos judeus que queriam matar ele, como também dos gentios. Gentios não quer dizer uma pessoa gentil, mas pessoas que não faziam parte do povo de Israel. Os gentios que são imundos espiritualmente. Mas aí Jesus disse para ele: eu vou enviar você até a esses imundos espiritualmente, para falar de mim, do meu poder, para tirar eles das trevas para a luz, do poder de Satanás para o poder de Deus. É o 18 aqui novamente. Para lhes abrir os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que receba a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Olha só, santificados pela fé em mim. Homens e mulheres são santificados pela fé no Senhor Jesus. Então, no momento que você crer no Senhor Jesus, entrega a sua vida a Ele, você será santificado. Você terá o perdão dos seus pecados, você será limpo. Então você vai ser tirado do poder de Satanás para o poder de Deus. Então, o que fazer? Entregue sua vida ao Senhor Jesus. Ele disse em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por mim. Quando ele disse eu sou o que significa? Que não existe outros caminhos. Eu sou o único. Se o Senhor Jesus tivesse falado eu sou um caminho, existiria outros, mas ele não disse eu sou um, eu sou o único caminho que pode levar você a Deus, o único que pode santificar você, livrando você das trevas para a luz, tirando você do poder de Satanás. Entenda, o poder de Satanás é o pecado. O ser humano, ele não consegue deixar de pecar. Então, se ele não se livra desses pecados, se ele permanece separado de Deus, o pecado mancha ele e o diabo tem poder sobre ele. O pastor, mas depois do batismo, a pessoa não vai pecar? Sim,
Ela vai lutar contra o pecado, ela vai fazer de tudo, mas ela peca por pensamento. Ela peca na prática por falar ou deixar de falar. Mas agora é diferente. A Bíblia diz que o sacrifício do Senhor Jesus é contínuo. Então, aquele que santifica a pessoa no dia do batismo, ele continua santificando ela, no momento que ela entrega a vida dele ao Senhor Jesus. Olha um exemplo simples. Todos os dias, a gente precisa tomar pelo menos um banho, não é assim? Todos os dias você tem que tomar pelo menos um banho, você vai transpirar, você fica suado, poeira, isso, aquilo, outro. Naturalmente, o nosso corpo, ele transpira. Então, a gente não precisa tomar banho todos os dias. Então, do momento que você entrega a sua vida ao Senhor Jesus, todos os dias, o sacrifício dele que é contínuo, o sangue dele todos os dias vai te lavar e te purificar. Agora, quando você, todos os dias, se arrepende de seus pecados e suas falhas, Senhor, eu não quero fazer isso, falar isso, mas tenha misericórdia de mim. Quando você reconhece suas faltas e falhas, se arrepende, então você é perdoado e o diabo não vai ter poder sobre você. Louvado seja o nome do Senhor. Então o Senhor Jesus deixou bem claro que ele é o único caminho e ninguém chega a Deus se não for por ele. Em João 10, versículo 9, ele também disse: eu sou a porta. Quem entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e encontrará pastagens. Olha só o que disse o Senhor Jesus: eu sou a. Então, no momento que o Senhor Jesus disse: eu sou a porta, então não existe outras portas. Só existe uma porta. Agora, se o Senhor Jesus tivesse falado: eu sou uma porta, então existiria outras. Mas o Senhor Jesus não disse: eu sou uma, eu sou a. O Senhor Jesus é a única porta que pode te levar ao reino de Deus. Eu sou a porta. Quem entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e encontrará pastagens. O Senhor Jesus aí está falando de ovelhas. E o aprisco que o pastor fazia para as ovelhas só tinha o quê? Uma porta, tanto para entrar como para sair. E aquele aprisco, né, era um cercado para as pessoas serem protegidas, ou para as ovelhas, na verdade, né, serem protegidas, para os predadores, lobos e outros animais não devorar elas. E o pastor ficava ali naquela porta. Então, uma única porta para o pastor ficar ali e proteger as ovelhas. Então, hoje, aqueles que entregam a vida do Senhor Jesus estão dentro desse aprisco. O Senhor Jesus vai proteger, vai guardar e vai salvar. E essas pessoas que entram por essa porta, elas encontrarão pastagens. O que significa? Elas irão ter paz de espírito, alegria, elas irão prosperar em todos os seus caminhos. Então, se coloca nas mãos do Senhor Jesus. Amém? Vamos fazer a oração? Se você se arrepende, se você agora entregar a sua vida ao Senhor Jesus, o Senhor Jesus tira você das trevas para a luz, do poder de Satanás para o poder de Deus. Então, se você quiser agora, feche os seus olhos, mas abra o seu coração e vamos orar. Senhor Jesus, do Senhor é todo o poder no céu e todo o poder na terra. E é para honras e glórias de teu nome, Senhor Jesus. É para testemunho de tua ressurreição e de teu poder sobre o mal. Que eu te peço agora, por essas almas que estão agora, Senhor, me ouvindo, e por outras que vão sim assistir esse vídeo, Senhor, ouvir essa mensagem e orar comigo ou receber a minha oração. Estou aqui, Senhor, como teu servo. Como o Senhor enviou Paulo e deu a ele poder para tirar pessoas das trevas para a luz, do poder de Satanás para o poder de Deus. Assim também o Senhor me deu. E eu clamo e peço agora por essas vidas, que sejam agora libertos e livres. Que esse homem, essa mulher que pede o perdão
que se arrependam dos seus pecados, que sejam agora perdoados e lavados pelo teu sangue. E sejam, Senhor, santificados pela fé em Ti. E sejam também os enfermos curados, os oprimidos libertos, que maldições sejam quebradas, a maldição hereditária que passa de geração em geração, a maldição que foi lançada através de um espírito de inveja, um mau desejo, de um feitiço, de um agouro, de uma simpatia de algo que foi feito. Manifesta teu poder, Senhor. Glorifica o teu nome. Humilha o diabo, que o diabo perca todas e o Senhor ganhe todas. Que o teu nome seja glorificado e exaltado, que essas pessoas vejam na prática que tu és real, Senhor. Que o Senhor verdadeiramente transforma, que o Senhor ressuscitou. Então testifica, Senhor, a tua ressurreição. Testifica e testemunha, Senhor, o teu poder sobre o mal, tirando pessoas agora do poder de Satanás para o poder de Deus. Sejam livres agora de seus pecados e da maldição. Vá embora dessas famílias, dessas casas, maldições. Em nome e para a glória do Senhor Jesus, todo o mal. Respire agora profundo. E faça agora uma confissão de fé. Eu faço agora. Se você quiser, faça das minhas palavras as suas. Ou receba o que eu vou falar. Senhor Jesus, eu te reconheço como único, Senhor e Salvador de minha alma. E te peço perdão, reconhecendo que sou falho e pecador, mas crendo e confiando no teu poder, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então creio na remissão dos meus pecados pela fé em ti. Estou livre para alcançar o teu reino. Estou livre do poder de Satanás e agora vivo o poder de Deus em minha vida para salvar a minha alma e me fazer ser feliz com minha casa. Assim eu creio. Amém e amém. Digam todos graças ao Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe e te ilumine. Olha só, curte, deixa teu comentário e compartilha com o máximo possível de pessoas. Vamos ajudar muitos a conhecer o poder de Deus em Cristo. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, na Web TV EJC, se inscreva, certo? Ative aí o sininho das notificações e também você pode passar a seguir, PR Marcelo Centurião, Pastor Marcelo. No YouTube, você pode se inscrever, é o Pastor Marcelo que faz trabalhos maravilhosos, fazendo bem e chegar a quem? Tanto no YouTube, como também PR Marcelo Centurião, TikTok, Kawaii, Instagram, Facebook. Siga, você vai ficar maravilhado com essas ações, fazendo bem e olhar a quem? Que o Senhor Jesus te abençoe. Um abraço. Até a próxima.